Bom, boa tarde, então, oficialmente, a todas presentes, todos presentes. Esse é mais um evento do Ações Conjugadas, de formação continuada de professoras e professores do ensino superior, um evento realizado pelo Confor. Agradeço já a presença de todos aqui, e especialmente do nosso convidado, o professor Wesley Dourado, que é da Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul, professor, já foi gestor da rede de São Caetano, docente na Universidade de São Francisco, é isso? Eu agradeço, então, professor, em nome do Confor, sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos trazendo aí seu saber e seu tempo, seus afetos, com esse tema, né, um tema muito especial aí, o cuidado de Adélia e o afeto de Paulo, conversa sobre educação e afetividade. Então, antes de dar a palavra para o professor Wesley, então só explicar um pouquinho a dinâmica, acho que todo mundo aqui já é macaco velho, né, das ações conjugadas aqui, mas sempre tem gente nova. Então, nosso convidado terá em torno de 40 minutos para fazer uma apresentação, se tiver que passar um pouquinho, até 1 hora, não tem problema. E aí, depois disso, a gente abre para perguntas, né, para fazer uma conversa aí com o professor Wesley. E aí eu vou pedir, então, que todos fechem os microfones para a gente evitar os ruídos aí, enquanto o professor Wesley faz a sua fala. E vocês podem usar o chat quando estiver finalizando, eu já posso dar um recadinho aqui no chat para vocês se inscreverem para a gente começar a conversa, tá bom? Então, professora, a palavra é sua, muito obrigada mais uma vez. Bom, boa tarde a todos, eu agradeço que vocês tenham me convidado para essa prosa. É preciso dizer que, embora o grupo aqui seja mais vinculado ao ensino superior, eu falo hoje pensando a educação de um modo geral, mas com uma inspiração muito forte da educação básica, entendendo que os elementos que lá se vive, no que diz respeito à docência em particular, também se aplicam ou se estendem, né, à experiência da educação ou do ensino superior. Como eu falo demais, sou prolixo, eu anotei o que eu quero dizer para vocês, eu vou procurar ler para não ultrapassar demais o tempo, e eu quero, então, apresentar alguns elementos do pensamento de Adélia Prado e Paulo Freire, e quem sabe fique para a nossa prosa fazer as vinculações disto ou dessas ideias com a singularidade do momento que a gente vive agora. Então, vamos lá. Na prosa de hoje, procurarei apresentar alguns elementos do pensamento de Paulo Freire e Adélia Prado, que apontam para a relação entre educação e afetividade. Entre os elementos que eu poderia apresentar para justificar este movimento, destaco a reviravolta nas prioridades educacionais e escolares que a pandemia causada pelo coronavírus gerou. Se reviravolta for uma palavra superlativa para a situação, usemos então deslocamento, ainda que momentâneo, das prioridades. A quantidade de tempo e conteúdo, sempre considerados poucos pelos docentes, os processos de avaliação, as inegociáveis notificações de frequência e desempenho escolar, defendidas vigorosamente em nome de uma necessidade pedagógica, de uma coerência educacional, de uma clareza ou de um fluxo institucional e burocrático, cederam espaço para o possível, para o que é mais fundamental. E o que agora se considera essencial não é estabelecido apenas em função dos objetivos educacionais, mas também diante das demandas existenciais mais urgentes. E é claro, não é agora que nos damos conta deste fundamento. Por certo que a relação educação e vida não esteve apartada das experiências educativas em qualquer nível da educação nacional, de modo que se tem conseguido realizar a tarefa mais fundamental da educação, que é colaborar para forjar a humanidade das crianças num determinado lugar, na companhia de outras pessoas. Todavia, não se pode ser ingênuo e não reconhecer que muitas vezes, em muitos lugares, a relação indicada foi reduzida a treinamento, memorização, entrada no mercado de trabalho, emprego.
Provavelmente é esta configuração de trabalho educacional que agora se vê constrangida, posto que está impedida de manter a potência da quantidade do tempo, e não pode evitar o desespero de quem não passa fome, de quem não conta as moedas para pagar o transporte público, diante do risco que a pandemia pode trazer para suas filhas e seus filhos. Onde a relação entre educação e vida se manteve vigorosa, nunca se ignorou como as dores dos pobres, o sofrimento dos miseráveis, impactavam a experiência educativa. Sabemos que ela não resolverá sozinha situações objetivas que entristecem as crianças, que fazem os adolescentes perderem a esperança, que destroem as expectativas das famílias. Todavia, esta secular pacífica convivência com a cruel desigualdade existente em muitos setores da sociedade brasileira não se constrangia em intimamente dizer: trata-se dos que vivem paupérrimas condições. Estes que fazem parte da retórica política, mas poucas vezes da praxis transformadora da realidade de nossas cidades e escolas. Quando todos fomos trancados em casa, distanciados dos pátios e salas escolares, fomos forçados a perceber que há na educação o aspecto mais fundamental. Que se diga, a conservação dos hábitos tem os seus defensores. Fala-se em continuidade em 2021, em recuperação dos conteúdos, mas estão impelidos a reconhecer que o essencial é que também a escola cuide de manter as crianças animadas com a vida, envolvidas com as alegrias possíveis que a experiência educacional remota pode oferecer. A situação das filhas dos pobres, dos filhos dos miseráveis deste país se agravou. Não apenas em função dos atrasos educacionais pela falta de acesso aos recursos tecnológicos, mas também da redução ou mesmo da falta de acesso à merenda, às possibilidades de higiene, de algum distanciamento de cenários de violência, situações que bem revelam como as instituições sociais ainda carecem de eficiência e integração. A escola acaba sendo lugar de atendimento de outras demandas das crianças, assistente social, dentista, oftalmologista, segurança no trânsito, palestras sobre o uso de drogas, sobre doenças sexualmente transmissíveis, tudo é feito na escola. O fato é que, eu mal comecei e já me desviei do tema, agora que não é possível bater as metas de quantidades de conteúdo, de discentes aprovados nesta ou naquela instituição de ensino, é tempo oportuno para reaprender com Paulo e com Adélia que, neste momento e em qualquer instante, os caminhos educacionais precisam se manter convergentes com a tarefa basilar de auxiliar as crianças na construção da sua humanidade e na invenção de outros etos. A primeira parte, então, eu chamo de O Afeto de Paulo, compromisso com os educandos. Quem já teve contato com a obra de Paulo Freire sabe que a sua concepção educacional entende que a educação tem compromisso com a transformação objetiva da realidade. Sem ingenuidade, reconhece que a educação não realizará sozinha esta nova realidade, mas ela não pode se furtar de participar desta construção. E trata-se da amorosa utopia de construir um modo de ser e viver que espante a opressão, a indignidade, a desigualdade objetiva das sociedades humanas. E não se trata de uma inversão de papéis que permita que os oprimidos do mundo assumam o poder, ou ainda, não se trata do extermínio dos opressores no pior sentido que a palavra pode assumir. Trata-se, sim, de um projeto corajosamente humano de dedicar energia para edificar uma sociedade com liberdade, justiça, para que todos habitem nesta casa com alegria, respeito e esperança. Todos. A educação em sentido amplo, mas também a educação escolar, participa deste processo esperançoso de construção, suprimindo de si mesma todas as ações, práticas, métodos que silenciem as pessoas, que reafirmem as desigualdades, que alimentem as injustiças, que favoreçam as discriminações, entre outros aspectos. Este procedimento deve abrir caminho para o diálogo, para a consideração da cultura, do lugar onde a experiência educacional se dá, para o reconhecimento do outro, para a seriedade e rigorosidade docente, para os saberes que os discentes já trazem em suas mochilas, para a criticidade, a boniteza, a ética, a coerência, o bom senso, o gosto pela autonomia e um tanto de outros saberes que o educador defende como necessários à prática educativa. Nesta lista de saberes que comporão a experiência educacional comprometida com a construção de um novo jeito de ser e viver, encontramos aqueles que facilmente se referem à intersubjetividade e ou à afetividade. O título do primeiro capítulo
não há docência sem discência, indica que a relação é um dos saberes importantes para uma educação comprometida com a liberdade. Ao longo do livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire falará em alegria, em raiva de tudo que nos impede de amar, em humildade, tolerância, compromisso político em defesa da educação e da docência, em esperança, convicção, curiosidade, em saber escutar, como saberes que também compõem a caixa de ferramentas de quem compreendeu que a educação é mais do que ensinar a ler, escrever, somar, dividir, multiplicar. Quem entendeu que a educação colabora para a construção da humanidade das crianças, para a supressão das desigualdades objetivas que alimentam as injustiças e opressões, sabe que é preciso romper com a tristeza, a desesperança, a intolerância, pelo que também os saberes indicados há pouco estarão no alforje da docência. Mas como se ensina a alegria ou a esperança, eis que tais saberes reivindicam a coerência dos sujeitos educacionais, especialmente dos docentes, pois tais saberes são vividos, são expressão de um modo mesmo de nos portarmos na vida e diante das pessoas. Poder-se-á falar sobre a tolerância, a humildade, a alegria, a esperança, mas diferente de outros conteúdos educacionais, tais saberes precisam antes serem percebidos naquilo que fazemos diariamente no nosso trabalho educacional. Só ensinará a ler, escrever, somar, dividir, multiplicar, para que as crianças ampliem a sua autonomia e criem gosto pela liberdade e pela justiça, quem efetivamente assumir tais saberes afetos como valores existenciais e como convicção profissional. Não me parece sem razão, portanto, que o último saber da lista que Paulo Freire apresenta, saber que encerra o livro Pedagogia da Autonomia, saber necessário para uma prática educativa, para a autonomia, para a liberdade, seja o que ele denomina de querer bem. Parece sugerir que todos os demais saberes não cumprirão seu papel educativo e transformador se não houver afetividade. O educador afirma, na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. O querer bem, em Paulo Freire, é um saber que aponta para alguns aspectos. O primeiro é a disponibilidade mesma de se deixar afetar pelos educandos e pela própria educação. Não há espaço para fingimento educacional. O fazer docente de todos os que se envolvem de algum modo com a educação requer a coragem de reconhecer a indissociável relação da educação com a vida, com as perguntas e demandas de existir das crianças. É preciso gostar de gente da educação. Uma vez mais, a educação não responderá a todas as demandas que chegam com as crianças na escola. O educador tem clareza disso. Todavia, a experiência educativa não pode ignorá-las, o que permitirá reconhecer, por exemplo, a importância e a urgência da integralidade dos serviços públicos, de modo a garantir que os encaminhamentos sejam eficientes e colaborem com a construção da humanidade das crianças. O segundo aspecto é que para Paulo Freire, o querer bem não é bajulação, uma competição para ser escolhido o docente mais querido do ano, aquele que é chamado para a formatura ou convidado para as viagens e festas. O querer bem é compromisso assumido com os educandos na tarefa de oferecer-lhes as ferramentas que colaboração para que forjem a sua humanidade. É possível compreender, desde a obra mencionada, que o educador não entende que gostaremos de todos os discentes ou que gostaremos de todos do mesmo modo. O querer bem não é gostar, mas compromisso. Pode ser que não gostemos de todos os discentes, mas com todos temos o compromisso de bem realizar aquilo que Paulo Freire chama de prática específica do ser humano, a educação. Por isso mesmo, dirá o educador, eu não posso corrigir a prova do discente que gosto com menos rigor. Com base nisso, é adequado dar precisão à frase dita há pouco. O correto será dizer que a relação entre educação e vida implica em compromisso e não gostar de gente ou da educação, mas em compromisso com as pessoas e com a educação. O terceiro aspecto é que a afetividade é modo de conhecimento do mundo, pelo que Paulo Freire afirma que a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. Mais do que retomar a antiga controvérsia sobre a possibilidade de conhecimento estar na razão ou na sensibilidade, o educador parece afirmar que o ato de conhecimento é um ato afetivo.
Vamos na direção do mundo por força de motivos existenciais. Queremos decifrar a realidade porque isso responde à curiosidade humana, porque alimenta a nossa intuição de que as coisas podem ser encaminhadas de outros modos, que nós mesmos podemos ser de outros modos. O quarto aspecto é que o querer bem é um convite para uma postura esperançosa e alegre de viver. Seguramente não quer o educador fugir das tensões da vida cotidiana ou que a educação não se envolva com os desafios de existir das crianças. Muito menos quer propor uma visão falsamente otimista da realidade. Trata-se de não roubar das crianças a esperança e a alegria de viver. As dores da docência não nos autorizam a entristecer as crianças na sua caminhada educacional de construção de si mesmo. Novamente, não se trata de fingir para as crianças, de indicar a elas que o mundo é só riso. A estrita experiência educacional requer esforço, empenho. A alegria da descoberta de que fala Paulo Freire implica que se investigue, que se gaste energia procurando, decifrando. A dureza da vida, todavia, não nos autoriza a defender que a caminhada deva ser sisuda, triste, enfadonha, como se o sofrimento fosse o lugar de chegada da educação e da existência humana. A educação e a docência são lugares de cultivo da possibilidade humana e histórica de mudança. Assim, a alegria do caminho percorrido, dos passos dados com mais vigor, das dolorosas mudanças que se conseguiu encaminhar, é o som que deve prevalecer nos gestos educacionais. Por isso mesmo, chegamos ao quinto aspecto. O querer bem requer resistência política em defesa da educação e da docência. E não se trata apenas de uma questão de classe, de conseguir melhores salários para que as professoras, para que os professores possam viver melhor. Há uma situação mais profunda. Trata-se de assegurar as condições adequadas para aqueles que têm a tarefa de bem-querer a educação e aos educandos, que têm a tarefa de garantir que as crianças, que ainda não podem ou não sabem defender ou reivindicar o seu direito a educar-se, que elas tenham acesso a todos os conhecimentos possíveis, ferramentas que elas poderão usar para construir a sua humanidade. Assim, a defesa da educação e da docência se escreve no bem-querer, no compromisso assumido com as crianças de não lhes furtar o direito de aprender e ser como desejarem ser. E esta resistência guarda relação com o sexto aspecto que eu chamaria de querer bem a si mesmo. Aceitar o desrespeito tacitamente, não apresentar-lhe objeção, defende Paulo Freire, constitui-se em ameaça ao cumprimento do compromisso assumido com as crianças, posto que corrói, dirá o educador, a sensibilidade docente, a possibilidade mesma de que siga aberto ao bem-querer. Não cuidar de si, não criarmos redes de colaboração para que nos apoiemos, implica no perigo de separarmos afeto dos atos educacionais. A segunda parte, o cuidado de Adélia. Adélia Prado, poeta brasileira de Minas Gerais, formada em filosofia e que por algum tempo atuou como professora, não construiu uma reflexão sistemática sobre a educação ou a docência. Todavia, o seu interesse pelas coisas ordinárias, pelo cotidiano das mulheres, dos homens, dos adolescentes, das crianças, a colocam diante da escola, um ingrediente da vida comunitária. Assim, a sua obra está marcada também pelo que eu chamaria de situações escolares ou educacionais. No livro Cacos para um Vitral, a personagem principal chama-se Glória, uma professora. A personagem está às voltas com as desigualdades entre homem e mulher dentro da sua própria casa, quando, por exemplo, com muito esforço, conseguia que Francisco, seu filho, ajudasse nas demandas domésticas. Como professora, o desafio de Glória não é com a metodologia, com o trabalho docente propriamente dito, mas com aquelas situações que revelam como a educação segue reproduzindo preconceitos e com a tristeza de ver crianças em tão tenra idade sentindo com clareza o sentido das discriminações, por exemplo. Luíso Estadeu, pretinho retinto, afirma: coelho é sinal de Páscoa porque é branco. Todo esforço de Glória foi insuficiente para livrar do preconceito que tão cedo as crianças vivem.
A explicação não era suficiente para modificar o que se vivia. Explicou, explicou, o menino assentiu com a cabeça, mas a aula entornara-se. Ela sentia o mau cheiro do desânimo. No mesmo livro, Cacos para um Vitral, um pouco mais adiante, numa conversa de Glória com seus sobrinhos, a percepção e o relato das crianças sobre a atuação docente revelam alguma insensibilidade. Glória prestou atenção no seu sobrinho, queria guardar de cor sua pessoinha. A escola é boa, Murilo? Nada. E religião? Chatice. A professora só dá isso desde o começo do ano. Manda abrir o livro e faça um resumo, faça um resumo. Todo dia, faça um resumo. Eu acho muito ruim. E missa, Murilo? Aqui é pior ainda. Todo domingo a mesma coisa. Toninha entrou na conversa. Titia, todo dia Dona Pífia, na hora do recreio, toma Guaraná na nossa frente, Guaraná com pastel. E Silvia, você não acha, Glória, que é bem absurdo comer essa coisa arada na frente dos meninos? E por cima é grossa, não oferece. Não acho certo de jeito nenhum. Glória conversou com os meninos, até que Silvia arrumou a cozinha e saíram as duas para uma voltinha. Na obra de Adélia Prado, a figura da professora, do professor, parece ser mais do que uma referência à docência. Apontaria para uma percepção do papel da escola, ou mesmo da educação. O docente encarnaria um sentido educacional que, arrisco dizer, também apareceria em outros sujeitos educacionais. Tanto que no livro Solte os Cachorros, na primeira prosa do livro, Adélia escreve: escola é uma coisa sarnenta. Fosse terrorista, raptava diretor de escola e por 3 dias amarrava no formigueiro se não aceitasse minhas condições. Meu menino tem cabeça ruda. Profissão boa para ele é de mecânico. Quando acabarem as escolas, quero nascer outra vez. No trabalho docente, no trabalho do gestor, há algo que não parece estar de acordo com o sentido da educação. Parece faltar sensibilidade no fazer educacional, algo que o próprio docente sabe, sente e sofre. Glória, a professora do livro Cacos para um Vitral, numa das conversas da sala de professores, intui que ninguém pode viver sem sentimento, nem mesmo o docente no exercício do seu ofício se pode concluir. Minha vingança e o meu consolo é que todo mundo sofre. Coitada, apanhou um verniz porque trabalha em boutique. É chegar em casa, acabou-se a princesa, é umbigo no fogão feito eu. Ô, tristeza esse mundo. Nada não é continuado, só ficar velho é que não para. Glória serviu o café, satisfeita com a hora do recreio, que era a conversa metralhada da Constância, falando agora com sentimento, sem galhofa. Meu pai ensinava, ninguém pode viver sem ilusão. Mas eu que conheci ele muito bem e conheço a vida, sei que não é ilusão o que ele queria dizer. Ilusão é coisa fraquinha, ilusão é bolha de sabão. Ele queria falar é sentimento. Coisas que consolam e dão paciência, me fazem sossegar no ponto esperando a glória de Deus. É curioso supor que também o docente se alegra com o recreio, com o que quero sugerir que também o docente, no exercício do seu ofício, se maltrata, sofre, distancia-se de si e do que há de fundamental no seu trabalho, quando falta sentimento, afeto no trabalho educacional. Seja no seu trabalho com os discentes, seja no ambiente onde o docente realiza a sua tarefa. A truculência de gestores colabora para que os afetos que animam, alimentam a esperança e o compromisso com as crianças sejam destruídos, condenando a docência e a educação a uma ação técnica sem alegria, sem afeto. Violeta, outra personagem professora de Adélia Prado, no livro Os Componentes da Banda, parece confirmar a predominância do descaso docente, de procedimentos escolares desconexos da própria realidade escolar, a dificuldade afetiva de lidar com as crianças, com as desigualdades sociais que não somem na trama escolar, no trato grosseiro que o Bedel oferece às crianças na hora do intervalo, e como este assim o faz com alguma anuência da direção.
Escreve Adélia. Acabo de perder o emprego de que tanto gostava. Estou outra vez devolvida à sala de aula. Um desconforto muito grande. Não desaparece de mim a sensação de impropriedade da minha atuação. Estou sempre coberta de uma poeira de giz e ridículo. Na sala dos maiores, dei 3 aulas tão boas que a menina escreveu no quadro. Viva a ótima professora Dona Violeta, professora nota 10. Oh, meu Deus, é muito cansativo. Com os menores, tenho feito joguinhos, brincadeiras, quando queria direto entrar no assunto. Me esforço para aprender a lidar com os estudantes de 11 anos. Por que será cair de novo no inferno desta coisa chamada escola? Uma gritaria e os meninos se amontoam nas janelas. Pega, pega! É a rádio patrulha que a supervisora da noite mandou chamar para espantar uns pobres moleques gritando lá de fora da cerca. Enchi eles de matéria. Não aguento mais a antipatia daquele bicha da 8ª B. É o corriqueiro da conversa da Leodita. A merenda é paga. Quando me dei conta, devia ter 3 meses que a menina se postava no mesmo lugar, puro osso, e olhos na bacinha de alumínio onde os privilegiados tomavam sopa. Em plena aula, a cantineira abre a porta sem bater. Põe o que para a senhora hoje? Tem empada e biscoito frito. Sinto tanta vergonha que não tenho coragem de escolher. Põe qualquer coisa, falo bem depressa, para os meninos se esquecerem que eu posso escolher entre empada e biscoito frito. Da reunião de professores, o que sobrou para nós foi um texto com os 10 mandamentos do professor, o que devemos fazer para manter entre nós um ambiente de harmonia. Dona Senira leu a reunião sem arriscar uma só frase fora do papel. Salústia olhou no relógio o tempo todo. Coralha vendeu joias para Lucrécia. A uma intervenção minha, Dona Senira disse contrariada. Acho interessante, mas não posso fugir da pauta. E voltou os olhos para o papel. Antevejo amarguras. Joaquim quer saber se concordo com o professor de religião. O homem não veio do macaco e felicidade é só no céu. Luto tanto antes de responder, procurando um jeito de não machucar ninguém, que o menino diz, puxa, é a primeira vez que Dona Violeta não sabe. É proibido fumar. Todo mundo fuma. O que se ouve é inacreditável. Como eu posso fazer alguma coisa neste ambiente horrível? Os meninos não têm educação, as famílias não ajudam, são carentes demais. As professoras falam e têm as unhas grandes e polidas, os cabelos pintados de acaju, grande parte faz pedagogia, tem problemas de coluna e não vê a hora de arranjar coisa melhor. O Bedel passa perto de uma rodinha de meninos fumando, faz que não vê, porque são muitos e valentes. Descobre um coitadinho fumando escondido, traz pelas orelhas e sapeca-lhe à frente de todos, 3 dias de suspensão para servir de exemplo. A direção tem este serviçal como seu braço direito. O caos organizado. Não é assim a loucura? Violeta parece ser a expressão de um desespero, de uma profunda tristeza por estar envolvida numa experiência educacional que não ultrapassa a desigualdade, a insensibilidade, que reúne gente que encontra na docência apenas o seu sustento, mas nenhuma alegria no exercício do ofício, nenhum compromisso educacional. Esta ausência de sentido e o sofrimento que experimenta a professora da prosa e cada um de nós, de novo, vai anestesiando o fazer educacional. Vamos encontrando um fluxo de trabalho que nos permita sobreviver, driblar ou mesmo fugir das tensões, das tristezas que entram dentro do ambiente escolar e, por vezes, encontram eco dentro das salas de aulas e corredores ou o silêncio de quem não se deixa mais afetar. O motivo da tristeza de Violeta, de estar de volta dentro da escola, esta insensibilidade institucional, esta intencional falta de afetividade, é o mesmo que leva a criança ao desespero.
No livro Solte os Cachorros, encontro o texto mais contundente sobre a escola e a docência, posto que denuncia esta incapacidade de ver como a educação escolar vai roubando das crianças sua alegria, sua curiosidade pelo mundo, promovendo tristeza e desespero, cultivando os afetos que separam, que desanimam, que atuam para construir uma humanidade cabisbaixa, cheia de temor. Escreve Adélia: Pai que estais no céu e dentro do meu coração, inclinai vossos ouvidos para o meu sofrimento, tende misericórdia de mim, que tenho casa de cimento e vidro, e não posso dormir no campo sob um manto de estrelas. Coisa dolorosa, feita de barro e poeira, o homem no seu quarto de noite, pelejando para escrever no papel, com lápis, nó e tropeço, a dor do seu peito. É que nada apazigua, Deus me deixa sofrer. Mesmo depois que inauguraram com meu nome o Centro de Educação para Mães e Moças, nem a mais mínima miséria se afastou de mim. Fico querendo a Bíblia, muito mais velha que já é, porque quanto mais velha, mais perto de Deus, cujo lugar é o princípio. Não tem sentido o que digo? Ninguém se assuste se eu virar assassina. Eu já sou assassina. Eu desejo a morte de tudo que obriga um menino a escrever. Mãe, estou desesperado. O que eu faço? Em que língua vou fazer um comício, uma passeata que irrompa nos gabinetes, nas salas dos professores, que tomam um cafezinho e arrotam sua incomensurável boçalidade sobre o susto de meninos desarmados? Fazem política aos desgraçados, brigam horas e horas pela aula a mais, o tostão a mais, o enquadramento, o quinquênio, o milênio de arrogância, frustração e azedume. Deus te abençoe, filhinho, vai para a escola, seja educado e respeitador, honra teu mestre. Mestre? Onde é que tem um mestre no Brasil para que eu lhe beije as mãos? Já não basta ser gente para encanecer de dor? Ainda tem as escolas que se aplicar neste esmero de esvaziar dos meninos seu desejo de bois, grama e pequenos córregos? Ó ofício demoníaco de encher de areia e confusão o que ainda é puro e tenro cálice. Não quero dar aulas, ó meu Deus, me livra dessa aflição, me deixa dormir, me deixa em paz, aula de nada, aula de religião eu não quero dar. Falo e me aflijo, porque sei que não tem outro caminho, senão começar de baixo, de trás, do fim da história, quando Deus pega Adão e lhe mostra as coisas, lhe deixa dar nome às coisas, lhe deixa ruminando seu espanto, sua alegria, sua primeira palavra. Ó senhor presidente, ó senhor ministro, escuta. O menino foi à escola e escreveu à sua mãe: estou desesperado. Escuta quem tenha ouvidos, os meninos do Brasil fenecem entre retórica, montanhas de papel e medo, entre ladrões, como Cristo na cruz. O que tento indicar, com estes destaques, é que também em Adélia Prado, a percepção da educação, da escola ou da docência guarda íntima relação com os afetos, com o enfrentamento das desigualdades que chegam na mochila das crianças e daquelas que são inventadas dentro do próprio fazer da educação escolar. A experiência educacional, esvaziada de sentido, de compromisso com as crianças, se transforma em fonte de tristeza para as meninas e os meninos e de sofrimento para os docentes. Também no livro Solte os Cachorros, Adélia Prado evidencia a compreensão de que o ato educacional implica num compromisso com as crianças quando escreve: eu não sei o que estou fazendo aqui na sala dos professores, morrendo de sono, neste horário vago que eles chamam feiamente de buraco. Não sei por que eu dou aulas. Rasamente eu sei. Eu me sinto na obrigação de fazer qualquer coisa pelo reino de Deus. Profundamente, se tivesse garantias de que não pecava, ia fazer o que gosto, isto é, nada. Mas um nada produtivo, de bruços no chão, apesar da minha idade, ia tourear formigas. Por certo que sabem que na tradição cristã, sob a inspiração do que se lê no texto bíblico, só herdará o reino dos céus quem for como criança. Eis porque se dá aulas. É nossa obrigação fazer algo pelas crianças. E é nesse sentido que se pode propor a ideia da educação como cuidado.
Torcerão o nariz, talvez, posto que isso poderia apontar para uma redução do trabalho docente. Isso se dará, se por cuidado, se entender que se trata de vencer as demandas corporais de bebês ou crianças bem pequenas. O cuidado aqui diz respeito a uma compreensão de que, enquanto ensinamos os conteúdos que sabemos sob a tutela de objetivos educacionais, devemos assumir que o que de fato fazemos é cuidar das crianças. Mais do que ensinar o que ensinamos, oferecemos às crianças, adolescentes, adultos, as ferramentas das quais poderão lançar mão para construir e reinventar a sua humanidade. E quando temos a compreensão aguda de que os gestos educacionais são gestos de zelo pela humanidade dos aprendizes, compreendemos sem objeção que o ato educacional é cuidado. Novamente, no livro Solte os Cachorros, de Adélia Prado, há uma prosa que nos ajuda com esta reflexão. Ela não se refere ao ambiente escolar ou ao trabalho docente, mas nos oferece subsídios para intuir que quem optou pela docência tem duplamente a tarefa de cuidar. Cuidamos das crianças por uma impagável dívida que temos com aqueles que cuidaram de nós e nos asseguraram as condições para que construíssemos a nossa humanidade. Familiares, amigos, docentes, por que não? Cuidamos das crianças porque a docência e a educação cumprirão seu papel mais fundamental quando compreenderem que, enquanto ensinamos a rolar, cantar, ler, somar, estamos colaborando com essa atividade específica do ser humano, que é educar-se para ser. Atividade que depende que outras mulheres e homens ajudem as crianças, jovens e adultos nesta construção de si. Como diz Merleau-Ponty, o nosso testemunho oferece linhas pontilhadas que cada um a seu modo ligará para construir o seu próprio jeito de ser no mundo com os outros seres humanos. Escreve Adélia Prado na prosa 11 e eu já estou terminando. Coisa jeca é sapato machucando. Antes, quando eu era mais pitimbada, sapato novo era manqueira, calo d'água e sofrimento, aquela feiura. Hoje não. Compro sapato de qualquer moda, ando, nenhuma bolha não me dá. Será o pé ou o sapato que sabe que agora sou a feliz proprietária do King of Almôndegas? A gente passa a maior parte da vida perguntando e resposta que é boneca. Não é uma vida exemplar esta que tira de um velho o doce modo de ser um homem com netos. Me dá meu troco, seu ladrão, vai roubar sua mãe. Isso no ônibus, cheio, mulher de maneira aberta, cara retensa, comprando briga com o mundo, menino de 7 anos com carinha de 5, suadeira, calorão, muda de rosa me espetando, carne moída vazando na sacola de lona, a bela mancha horrorosa de quando eu tinha 10 anos e saía apavorada. Mãe, será o tomatezinho azedo que eu comi demais? Me vale, Santa Terezinha, que eu tô é tuberculosa. Ai, regra para as coisas, receita para eu seguir em cima da mosquita, isso que é bom não existe. Doutor tem um ponto de vista, padre tem outro, especialista dos nervos manda a menina de 14 anos chamar a mãe por aquele nome que começa com feda, dizendo que junto com o nome saem as nervosias da criança. Nervosia todo mundo tem. Agora que isso cura com insulto é a primeira vez que vejo falar. Bom para a menina é respeito e para a xilique é chá de erva cidreira. Deixa os coitadinhos dos inocentes ao Deus dará, não tocam a mão em vara nem em correia, a fim de ser moderninhos, e no fim é essa desorientação, psicologia em cima dos coitadinhos que não tem culpa de nada. A coisa mais triste que eu já vi é suicídio de criança. Eu fico adoecida só de ter esse pensamento. Os cabelos do meu corpo ficam em pé diante dessa coisa que consegue ser a mais horrorosa de todas. Eu peço a Deus, começando do tutano dos meus ossos, que livre os meninos de nós todos, sem escapar nenhum, desse tremendo horror. Peço à Sagrada Família que faça a nossa casa ter uma natureza de alegria, um sentimento seguro, formado pela cantiga na boca, pela mão cozendo, cozinhando, acarinhando, sem as profundas vaidades que esvaziam o coração e nos deixam tão fracos. Obrigação nossa, de pai e de mãe, é dar amor perfeito, é falar, olha, fulano é assim, assim, assado, Deus existe, essa vida tem fim, estamos aqui emprestados a fim de fazer o bem, amar nossos semelhantes.
É debater com eles quando a tiririca das más companhias e das influências ruins ameaçarem a lavoura. Eu tenho para mim, depois que a gente tem filho, só existe uma tarefa para fazer: cuidar deles. O que está mais perto do amor de pai e de mãe é ódio de pai e de mãe. Que graça tem meu boteco prosperar se faltar alegria dentro da minha casa? Segue o fio da amargura das pessoas para ver onde ele vai parar. Esbarra no pai e na mãe. Não estou falando que bondade de pai e mãe acaba com o sofrimento das pessoas. Não, seria muito analfabetismo da minha parte. Sofrimento é destino de todos, porque somos filhos de Adão. Eu só quero dizer que se a gente se esforçar para ser pai e mãe com decência, parar de pensar na gente, para incomodar mais com estes que nós pusemos no mundo, eles vão dar conta de sofrer sem perder a esperança. Tira essa para ver quem aguenta o baralhado. Nem animador de televisão com rios de dinheiro, nem cantor de cartaz, nem quem faz livro muito admirado. Eu erro com os meus. Comigo erraram meu pai e minha mãe, mas com um detalhezinho que eu não posso esquecer. Quando eu tive a fitosa, aquela doença de gado, eu já era cavaloria. O pai me punha no colo para me distrair, andava comigo na beira do ribeirão, mostrando uma coisa, outra, apanhando um ramo com uma florinha, limpando minha baba roxa de violeta genciana, falando: você vai sarar, filha, vai sarar logo. A mãe era um estrago de braba, mas quando eu lembro dela, me castigando com o safanão do pente na cabeça e me fazendo 2 molhos de cachinho para eu ir bonita para a escola, me dá um engasgo, uma saudade sem remédio, uma vontade de ser pobre igual antigamente, só para escutar ela falar. Já está ficando mocinha, umas roupinhas melhores, e o pai: moça bonita precisa disso não. Ei, meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor. O afeto de Paulo nos desafia ao compromisso. O cuidado de Adélia nos lembra o dever humano de cuidarmos uns dos outros. Adélia e Paulo nos instam a reconhecer a relação entre educação, afeto e cuidado. O instante nos ajuda a ver que talvez isso seja o fundamental em educação. Muito obrigado.